Oi, eu quero falar de uma coisa chamada anacronismo. O que é anacronismo? Anacronismo é você tomar uma situação do presente, lembrar de algo que aconteceu no passado, na história, e comparar uma coisa a outra. Ou seja, julgar o passado com o olhar do presente e julgar o presente com o olhar do passado. Acontece muito. Sabe? Acontece muito. E muitas vezes, quer dizer, tanto um quanto o outro é bastante delicado. Por exemplo, você não pode julgar as leis civis, as leis sociais dos tempos bíblicos, né, com o olhar das leis sociais que nós temos hoje e vice-versa. Né? Não se pode aplicar a lei de Italião tal como ela é mal compreendida. Um dia eu vou falar sobre a lei de Italião, tá? Não é nada disso que se pensa. Mas enfim, a história do olho por olho, dente por dente, não é bem assim a compreensão dela. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero dizer o seguinte: sempre houve um anacronismo do passado para poder entender a situação do presente. E uma vez os discípulos perguntaram a Jesus, dizem assim: mestre, nos diga, como é que vai estar o mundo quando tu voltares, né? Quando o Messias vier? O que vai estar acontecendo? Aí Jesus respondeu o seguinte: olha, nada de diferente. Assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. O que Jesus está querendo dizer com isso? Quando ele usa os dias de Noé, ele usa tempos antigos, tempos turbulentos, tumultuosos, né? E Jesus está dizendo o seguinte: a mesma bagunça moral, espiritual, física que acontecia naquele tempo, e isso pode se trazer a tempos também mais recentes, mais próximos dos tempos de Jesus, vai acontecer no fim dos tempos. Muito bem, nós vemos que está acontecendo isso, mas eu vou dar um exemplo. O que eu quero falar é essa lei da mordaça, sobre o que está acontecendo, sobre um projeto que foi aprovado pela Câmara, ainda não passou pelo Senado, que proíbe falar mal dos políticos, tá? Resumindo, é isso. Não posso falar mal de político porque eu estou sujeito a ser processado, punido, preso e perder meus direitos e assim por diante, se isso acontecer. Então, as pessoas se escandalizam. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: é ruim? É. Mas não se escandalizem com isso. Quer ver que isso já aconteceu na Bíblia? Por exemplo, quando um profeta fazia uma previsão, fazia uma profecia para um rei, e essa profecia era boa, ele era agraciado pelo rei. Né? Vamos dar um exemplo. Daniel fez uma profecia para o rei da Babilônia. A profecia se cumpriu, o rei gostou muito do que ele viu, do que ele ouviu, e tornou Daniel o vice-rei. José, no Egito, né? José era um escravo, estava escravizado, e o faraó teve um sonho, teve uns pesadelos lá, e ele não sabia nem dizer o que estava acontecendo. Tá? Chamaram José interpretou, Deus deu a José a capacidade de interpretou o sonho. José foi elevado à categoria de vice-rei. Então nós vemos assim, outros casos de profetas que eram convocados ao palácio para aconselhar os reis, ok? Muito bem, mas nós temos casos também de profetas. O profeta Isaías, por exemplo. O profeta Isaías fez profecias em relação a Israel, os pecados do povo, que o rei Manassés mandou serrar Isaías ao meio. Ele botou Isaías dentro de um tronco, mandou serrar o tronco com Isaías lá dentro. Profeta Jeremias. Havia muitos profetas que profetizavam para o rei, né, sobre, acho que era o rei Ezequias, se não me engano, sobre a Babilônia, e todo mundo chegava: não, vai à guerra, você vai vencer, você vai lutar, faz guerra contra a Babilônia, você vai, sabe, você é o tal, né? Eles devem estar dizendo isso para Putin também, né? Daí Ezequiel disse assim: não, mas eu queria ouvir ainda o profeta Jeremias. Aí, não, aquele cara não, ele só diz coisa ruim. Ele não, esse cara é baixo astral, esse cara não dá ânimo. Tu precisa de pessoas positivas, tu precisa de pessoas que te botem a moral para cima. Eu disse: não, mas eu quero ouvir Jeremias. Chamaram Jeremias. O que aconteceu? Jeremias disse: não faz aliança com o Egito, não faz guerra com a Babilônia, com o rei da Babilônia,
Se acontecer isso, o povo vai ser escravizado, o povo vai ser levado embora, assim por diante, tá? O que aconteceu com Jeremias? Botaram ele dentro de um poço. Há um salmo que diz, né? Deus me livrou de um tremedal de lama, de um poço de perdição. Literalmente botaram dentro de uma fossa de merda, tá? E, claro, depois veio um rei, veio alguém lá que libertou Jeremias daquilo ali. Então, você falar de uma coisa amarga, ainda que verdadeira, para os governantes, ela está sujeita sempre a ser punida da pior forma possível. Então, isso aconteceu na Bíblia, isso aconteceu, imagino que em outros lugares, né, o tempo todo. E é interessante que nos tempos medievais havia a figura do bufão, do bobo da corte, que era um palhaço, que ele era a única pessoa que tinha autoridade, ou que tinha liberdade para falar a verdade para o rei. Esculhambava o rei, debochava do rei, tá? Talvez estejam faltando palhaços que digam a verdade hoje em dia, embora muitos deles também ainda estão sendo levados a castigo. Era isso.